Oi! Temos aqui uma questão hoje ligada à matemática, também à probabilidade e talvez à estatística. O enunciado é o seguinte: um estudo realizado na Califórnia concluiu que 7 regras básicas de saúde podem prolongar a vida de um homem por 11 anos, em média, e a vida de uma mulher por 7 anos, em média também. Estas 7 regras são as seguintes: não fumar, fazer exercício físico regularmente, usar álcool com moderação, ter de 7 a 8 horas de sono diário, manter o peso adequado, comer o café da manhã e não comer entre as refeições. De quantas maneiras uma pessoa pode adotar 5 dessas regras a seguir? A. Se a pessoa atualmente viola todas as 7 regras. B. Se a pessoa nunca bebe e come sempre o café da manhã. Para essas questões, é sempre interessante que a gente adote uma atitude proativa que quer realmente resolver a questão. Ao mesmo tempo, a gente deve dividir o problema em partes para organizá-lo e começar sempre do que for mais difícil, né? Normalmente nas questões de princípio fundamental da seguidas. Para esse caso aqui, entretanto, não é tão complicado. As 7 regras, não é? Que foram elencadas. A gente pode chamar essas nossas 7 regras de A, B, C, D e E. F, G. Numerando com essas letras do alfabeto, né? Bem, de quantas maneiras uma pessoa pode adotar 5 dessas regras a seguir, se a pessoa atualmente viola todas as 7 regras? Bem, se ela viola todas as 7 regras, resolvendo aqui no item A, é evidentemente que ela não segue nenhuma regra, perfeito? Então, a gente aqui vai colocar aqui o item A como resolução, certo? No caso, as regras ó, A, B, C, D, E, F, G. Contando aqui, nós temos 7 regras, não é? Essas 7 regras, perfeito, como ele não segue nenhuma delas, evidentemente que ele vai passar a seguir essa pessoa. Se a pessoa, por exemplo, das 7 regras, ela tem que adotar 5 regras, que o enunciado fala aqui em 5 regras, como está bem aqui, olha, 5 regras, certo? Então, necessariamente, ela tem que escolher aqui 5 delas. Vamos aqui fazer uma escolha. Primeiro, vamos escolher regra A, regra B, regra C, regra D, regra E, certo? Mas, se por acaso ele tivesse escolhido, primeiramente, em sua relação que ele está fazendo no seu rol, certo? Se ele tivesse escolhido B, A, C, D, E, logicamente que é a mesma coisa, né? Então significa que essa questão ela pode ser resolvida, né, de pronto pela combinação, perfeito? Porque a combinação ela não leva em conta exatamente a ordem que os elementos aparecem, perfeito? Então a gente pode aqui tranquilamente fazer o seguinte: essa daqui seria a combinação de 7 elementos 5 a 5, né? Essa notação também pode ser assim, combinação de 7, 5 a 5. Ou até, dessa forma aqui, a gente vê muito em binômio de Newton, né? 7, 5 a 5, certo? Bem, como é que se resolve isso? Em primeiro lugar, a gente coloca esse 7 em cima, seria o fatorial dele, não é? Subtrai o 7 do 5, também fatorial, né? 7 menos 5, fatorial. E repete o 5, que é o de cima, também em termos de fatorial. E agora a gente passa aqui o traço, né? Porque a parte de cima é o numerador, a parte de baixo é o denominador. Então vamos fazer. Em cima ficaria 7 fatorial. Perfeito. Embaixo ficaria 7 menos 5 dá 2 fatorial. E 5 fatorial permanece. Agora aqui, para resolver essa questão, sem ter que fazer todos os cálculos, a seguinte regra a gente tem que saber. O que é 7 fatorial? 7 vezes 6 vezes 5. Eu paro aqui. Eu poderia continuar até 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí eu repito que tem embaixo 2 fatorial, mas 2 fatorial é a mesma coisa que 2 vezes 1. Então vai ficar 2 vezes 1 vezes 5 fatorial, né? 5 fatorial. Ora, se a gente observar aqui,
nós temos o quê? 5 fatorial. Então, embaixo e em cima. Então, eu posso cortar 5 com 5. Ficou o quê? 7 vezes 6 dividido por 2. Porque 7 vezes 6, quanto equivale? 42. E quanto é 2 vezes 1? Evidentemente que 2. Então a resposta do item A, 42 por 2, quanto é que dá isso aqui? 21 maneiras, né? Uma pessoa pode adotar adotando 5 dessas regras a seguir. Então, 21 maneiras, que seria a nossa primeira resposta. Resposta do item A, não é? Para fazer aqui o item B, né? O item B ele diz aqui, se a pessoa nunca bebe e come sempre o mesmo café da manhã, significa o quê, pessoal? Ora, aqui a gente vê já que ele cumpre de antemão já 2 regras, que são essas duas aqui, ó. Nunca bebe e sempre come o café da manhã. Perfeito? Ora, se ele já cumpre 2 regras, vamos aqui fazer a nossa solução, né? Se ele já cumpre 2 regras, é sinal de que ele teria que cumprir 7, não é? Ah, o que é que acontece? Olha aqui, ó. Vamos colocar aqui o item B. Solucionar o item B. Perfeito? Olha aqui. Ele tem que cumprir 7 regras, mas como ele já cumpre 2 regras, então 7 menos 2, restam 5 regras. Perfeito? 5 regras. Ao mesmo tempo, ele tinha que cumprir 5 dessas regras aqui no enunciado. Mas 5 menos 2, porque ele já cumpre 2. Ele só precisaria cumprir 3 para completar as 5. Concordam? 5 menos 2 dá 3. Aí a resposta seria exatamente aplicando o mesmo raciocínio aqui do item anterior. Ficaria assim, combinação de 5, 3 a 3. Aqui foi a combinação de 7, 5 a 5. Então, 5, 3 a 3, né? Perfeito. Quanto é que daria isso aqui? Isso aqui daria fatorial de 5 sobre 5 menos 3, não é? Fatorial que multiplica 3 fatorial. Resolvendo isso aqui, daria igual a quê? É a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes fatorial de 3, não é? Em cima. Vezes fatorial de 3. E embaixo, né, ficaria 5 menos 3, que dá 2, é 2 fatorial vezes 3 fatorial, não é? 2 fatorial vezes 3 fatorial. Mesma coisa da questão anterior. A gente vai simplificar. É só cortar o 3 com 3, ficou 5 vezes 4, que dá 20, dividido por fatorial de 2. O fatorial de 2 é 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2, então é 20 dividido por 2. 20 dividido por 2 dá igual a 10 maneiras. Então o item B apresenta como resposta 10 maneiras. Portanto, era a questão que tínhamos para resolver no ontem. Espero que vocês continuem a gostar de nosso vídeo, né? A se inscrever em nosso canal, sobretudo. Grato!